Bem-vindos à Colmeia da Caroline. Aqui temos como objetivo cultivar fé, conhecimento e propósito. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Caroline da Colmeia da Caroline. Sejam muito bem-vindos à nossa colmeia. Estou aqui hoje para compartilhar as 3 lições que Ruth me ensinou. Finalizei o audiobook da leitura do livro de Ruth. Para quem não viu, tá aqui na playlist do canal, tá bom? É só você ir lá e dar uma olhadinha. A primeira lição que Ruth me ensinou foi o amor demonstrado através de ações. Quem aí gosta de ouvir um eu te amo? Eu acredito que todo mundo, né? Mas será que a palavra eu te amo é o suficiente para demonstrar o amor que sentimos pelas pessoas? Hoje eu vim compartilhar com vocês que Ruth me ensinou. E ela me ensinou que a palavra eu te amo não é o suficiente, que a gente tem que demonstrar isso através das nossas ações. Breve contextualização da história, mas se você quer ouvir, né, o audiobook da Bíblia, do livro de Ruth, está aqui no nosso canal. Então, se você tem interesse por esse assunto, olha aqui na playlist que tem todos os 4 capítulos de Ruth. Ruth é um livro curtinho, ele conta a história de Noemi e seu esposo. Eles saíram de Belém, foram para uma terra estrangeira com os seus 2 filhos, e ali eles estavam frutificando. E o marido de Noemi e os 2 filhos morreram. E Ruth se viu desesperada, desamparada, porque ela não tinha marido. E naquela época, uma mulher sem marido é uma mulher que não tinha apoio, que não tinha status para aquela época. E é por isso que Ruth ouviu falar que Jesus estava passando por Belém e decidiu retomar a cidade de Belém. E para isso ela mandou Orfa e mandou Ruth para a casa de seus pais, né, onde elas poderiam casar de novo. E Orfa foi embora, retornou para a casa de seus pais, mas Ruth decidiu permanecer ao lado de Noemi. Noemi estava passando por um momento muito difícil, aonde ela não confiava mais em Deus, aonde ela desacreditava de tudo, do mundo. E era esse momento que Noemi estava vivendo. E Ruth, com um amor demonstrado por ações, ela decidiu permanecer do lado da sua sogra. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque além de permanecer, ela permaneceu, ela ficou ao lado, ela foi para uma terra, né, que elas retornaram para Belém e ela foi para uma terra que não era dela, aonde ela não conhecia ninguém e aonde ela não sabia como iria se sustentar, mas mesmo assim ela decidiu permanecer ao lado de Noemi e ser fiel. Então, além da fidelidade de Ruth, ela demonstrou que amava Noemi de todas as formas. Mas se você fala, mas pega aquele copo d'água para o marido quando ele pede, isso sim é uma demonstração de amor que a gente serve aos nossos maridos, aos nossos filhos. Então, além das palavras eu te amo, eu acredito sim que a palavra eu te amo é importante. Mas além da palavra, a gente tem que aprender também, demonstrar isso em ações. Na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade ou na onde a gente estiver. Quanto a gente demonstra com ações, Deus nos honra. E a nossa segunda lição aprendida, né, no livro de Ruth é o valor do trabalho digno. Quando Ruth retornou para Belém, nem ela e nem Noemi tinham trabalho, então elas não tinham sustento. E as duas precisavam se alimentar. Ela foi trabalhar recolhendo espigas, que era na época um trabalho pesado, e hoje a gente procrastina tanto que quer escolher o serviço, quer escolher a hora, quer escolher tantas coisas. E Ruth me ensinou
que com o valor do trabalho digno, ela foi no campo e a partir daquela ida naquele campo, Deus mudou completamente a sua história, porque ela conheceu Boabás, aonde o milagre começou a acontecer e a mudança também na vida daquelas duas. Vou contextualizar só mais um pouquinho, mas leiam a Bíblia completa. E se você ainda não é inscrito no canal e está curtindo esse vídeo, Deus está falando no seu coração, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Que isso nos ajuda a ter mais visualizações e a crescer. Mas o objetivo aqui é que a gente possa ter um ambiente acolhedor, com trocas de experiências. Aqui eu estou falando da minha experiência, o que Deus tocou no meu coração, e eu gostaria de ouvir vocês também. Então deixem aí no comentário, porque eu aprendo, você aprende e Deus edifica o meu lar e o seu. Então bora lá. Boabás era o dono dos campos, né, aonde Ruth foi colher as espigas, e ali Deus fez a sua obra, tomou o seu caminho, e os dois por fim se casaram. E a partir do legado, que é essa nossa terceira lição, a partir o legado deixado para as próximas gerações. Às vezes a gente pensa tanto no agora, e não pensa que tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito, e o propósito é as próximas gerações. Hoje, se você tem um filho, você já está plantando uma sementinha para as próximas gerações. E foi isso que aconteceu com Ruth e Boabás. Eles são descendentes, né, do rei Davi e depois, muito lá para frente, de Jesus Cristo. E foi isso, né, pessoal, que a nossa descendência seja também uma descendência nos caminhos do Senhor, através da decisão de Ruth de permanecer fiel, Deus olhou para ela com outros olhos, sabe? Deus cuidou de Ruth, cuidou de Noemi, transformou aquele coração que estava triste pelas situações vividas e deu um novo olhar, um novo caminho, uma nova esperança. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque assim, Deus não faz a sua obra pela metade, tem sempre um a mais, e que dos nossos frutos, né? Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais, e dos nossos frutos possa vir novas gerações. Então, vou resumir aqui para vocês as lições. Então, eu aprendi que Deus, para ficar bem claro, ele falou comigo através do da fidelidade, né, das ações que Ruth teve com Noemi. Ele falou comigo através do trabalho que Noemi decidiu fazer, porque foi um trabalho pesado, um trabalho difícil, um trabalho onde que exigia muito de Ruth, né, um trabalho que hoje em dia coloca aí, pensa no pior trabalho, mas Ruth foi lá e decidiu fazer. E Deus honrou, né? Qual que foi a bênção que Ruth teve? Deus honrou Ruth e decidiu que Ruth ia aí ser uma descendente de gerações importantes. Concluí esse vídeo falando para vocês que o nosso legado, além de tudo, seja a fidelidade, a fé, né, e a devoção ao Senhor. Que esse seja o nosso maior legado nos dias atuais que vivemos. Não são dias fáceis para crer no Senhor, mas que esse seja o nosso principal legado. Que seja um legado, sabe, de redenção ao Senhor. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua vida e guarde a minha aqui também. Mas é sobre isso, pessoal. Queria compartilhar com vocês um pouquinho da história de Ruth. Ruth foi, assim, foi um prazer ter lido Ruth. Tem aqui toda a playlist no canal, então se inscreva no canal e acompanhe também a playlist. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se.